Então vamos lá, pessoal. Então essa apresentação, essa mini aula aqui, é bem interessante e acredito eu, que seja fundamental, principalmente para aquele colega, médico veterinário ou algum especialista que tenha dúvidas em relação à cannabis medicinal e suas aplicações. Ah, eu sou dermatologista, a cannabis medicinal serve para minha especialidade? Eu posso indicar a cannabis medicinal como um adjuvante da minha terapêutica? Eu sou oncologista, eu sou um clínico geral, enfim, que pega todos esses problemas nesses sistemas, eu consigo indicar como que eu indico, por que eu indico, e quais são os benefícios que eu posso ver com a indicação da cannabis medicinal para o meu paciente. Então, é muito importante que se atentem a essas indicações, porque o que eu vejo muito na rotina e acaba sendo até mesmo frustrante é que muitas vezes eu vejo pacientes que têm indicações para cannabis medicinal e o clínico, por algum motivo, seja por desconhecimento, realmente se aquela doença, aquele problema é passível de indicação de cannabis, ou por medo realmente de indicar para o tutor, de repente com medo de ter algum tipo de preconceito, ou o tutor não ter o dinheiro para pagar a consulta de alguém especializado, né, que se especializou para fazer a prescrição correta do óleo de cannabis. Então, é importante. Se você tem dificuldade por preconceito, por fazer esse juízo de valor, eu quero que entre na sua cabeça que sim, a gente como veterinário, nós como veterinários, a gente não tem que fazer juízo de valor algum com relação ao tutor. A gente não tem que dizer se o tutor pode ou não pode gastar, se ele vai ou não vai querer aquele tratamento. A gente, como técnicos, como responsáveis por aquele animal, como responsáveis pelo tratamento do animal, a gente tem que indicar tudo aquilo que está no nosso alcance, tudo aquilo que a gente vê na literatura científica que possa ser utilizado como tratamento para aquele paciente, para a gente ter o melhor tratamento possível. E aí sim, com essa indicação, cabe ao tutor decidir se ele vai ou não recorrer a esse tipo de tratamento, se ele vai ou não aderir ao tratamento com cannabis como forma de terapêutica. Aí ele vai procurar alguém especializado, ou se você mesmo for, né, tiver se especializado, tiver feito cursos, enfim, e souber fazer a indicação correta desse óleo, fazer a indicação do óleo correto, ok? Então, é importante que a gente não faça esse juízo de valor. E se você tem dificuldades de saber, eu não sei quando que é indicado, quando que eu indico, para que tipo de doença eu vou indicar, essa aula aí é para você, diretamente, para que você pare de dar molinho aí e perca oportunidade. Outra coisa também que eu vejo um problema muito sério é que muitos pacientes acabam chegando para mim de forma extremamente tardia, né? A gente já tentou fazer de tudo, levou pro benzedeiro, fez reza braba, banho de arruda, banho de sal grosso e nada funcionou, nada funcionou. O paciente tá realmente num quadro extremamente agressivo. Vamos tentar ver com a cannabis, vamos ver o que ela vai fazer. E aí muitas vezes a gente não tem tempo hábil de trabalhar esse paciente. Poxa, já teve, infelizmente não foi mais de uma vez, infelizmente foi mais de uma vez, que pacientes que vieram a mim, a gente fez a consulta, a gente fez a indicação do óleo de cannabis e infelizmente o paciente veio a óbito antes mesmo do óleo chegar a esse paciente. De tão grave que era a condição desse paciente e de quão foi até mesmo demorado para esse paciente chegar até mim para a gente poder fazer a prescrição do óleo de cannabis. Isso é extremamente frustrante para quem trabalha com isso, porque a cannabis ela tem indicação de se entrar com a forma mais precoce possível, porque ela é uma medicação adjuvante. Ela vai somar com outras medicações para poder fazer o tratamento da melhor forma possível para o paciente. Então é importante que se indique as doenças, os sistemas que mais vão se beneficiar e que se indique o mais precoce possível. Ok? Então vamos lá. Algumas indicações clínicas para a terapia com cannabis. Então a gente tem ali oncologia, neurologia, ortopédicas, doenças dermatológicas, doenças autoimunes, alergias, dermatite, doenças endócrinas, Cushing, diabetes, síndrome de Addison, incontinências urinárias por questões hormonais, que é muito comum em fêmeas castradas, né, castradas até um pouco mais precoce, então pode acontecer. E como o sistema endocannabinoide está envolvido numa gama de sistema, ele está espalhado por todo o organismo do animal, então praticamente todo o organismo dele ele vai responder de alguma forma à terapia com cannabis. Então, além desse que foi comentado, a gente tem parte cardiovascular, parte gastrointestinal, doenças renais, tanto agudas quanto crônicas, processos infecciosos de forma geral se beneficiam muito bem
com esse tratamento adjuvante com a parte de cannabis medicinal. A gente vai entrar um pouco mais em detalhes de cada especialidade e como que a cannabis ela vai interagir com essas especialidades agora. Então a gente vai iniciar com a neurologia, como que a cannabis vai interagir, vai auxiliar a doenças neurológicas. Então a cannabis ela é extremamente indicada principalmente para casos de epilepsia, tá? Crises convulsivas extremamente agressivas, ou até mesmo um pouco agressivas, mas aquele paciente que tem crises convulsivas, pacientes com distúrbios comportamentais, principalmente aqueles que sofrem de síndrome da disfunção cognitiva, processos de neuroinflamatórios, principalmente aqueles imunomediados, né? São bem beneficiados com a utilização desse óleo de cannabis. E como que ela vai atuar na neurologia? Ela vai atuar principalmente dos receptores mais importantes, que são CB1 e CB2, sendo o CB2 responsável por fazer essa atenuação da neuroinflamação e a promoção da neurogênese, ou seja, vai fazer ali o crescimento de novas células neurológicas, neuronais, né? O crescimento e a regeneração de alguns neurônios. A gente sabe que se tem essa regeneração é bem lenta, na verdade, e a cannabis ela vai auxiliar na aceleração desse processo de neurogênese, de neuroregeneração. E um dos mais importantes está relacionado ao receptor CB1, que é principalmente pela inibição dos canais de cálcio. Isso no polo neuronal, né, na base do neurônio, aonde vai fazer esse controle de GABA, dos neurotransmissores GABA e o glutamato. Então a gente pode pensar que esse receptor canabinoide, o CB1, ele vai funcionar basicamente, e as substâncias endocannabinoides, fitocannabinoides, ela vai funcionar basicamente como um guarda de trânsito, tá? Onde a fenda sináptica, ali onde tem essa ligação, esses mecanismos de transporte e de comunicação entre neurônios, ele vai funcionar como um guarda de trânsito, fazendo a abertura e fechamento dos canais de cálcio, controlando esses neurotransmissores, principalmente o GABA e o glutamato, que para quem não sabe, o GABA ele é o neurotransmissor inibitório, mais importante neurotransmissor inibitório, e o glutamato como sendo mais importante neurotransmissor excitatório. Então, pacientes, por exemplo, que têm alterações como epilepsia, que tem muita liberação de glutamato, pacientes com síndrome da disfunção cognitiva, que tem muita liberação de substâncias que vão fazer o aumento, a hiperestimulação do sistema neuronal desse paciente. O CB1 ele vai fazer esse controle, fazendo fechamento de canais de cálcio, impedindo a hiperpolarização desse neurônio, né? Impedindo essa hiperexcitabilidade, aumentando a liberação de GABA dentro dessa fenda sináptica e, consequentemente, diminuindo a intensidade, diminuindo as crises convulsivas desse paciente. Sem contar que o THC, o CBD e o CBG, eles também têm ação bem importante antioxidante, que é extremamente importante para doenças degenerativas do sistema nervoso central, traumas crânioencefálico também, que grandes partes das lesões são por liberação de espécies reativas em oxigênio, né? E essas substâncias, THC, CBD e CBG, eles vão fazer a neutralização dessas espécies reativas em oxigênio e vão impedir essa citotoxicidade, essa destruição de células nervosas com o aumento, essa excitação excessiva dos neurônios e de células de tecido nervoso, tá? Também você tem as glicoproteínas 18 e os receptores vaniloides que vão fazer a ativação da micróglia em injúrias neuronais também, ativando a micróglia, fazendo ali o processo de crescimento neuronal, de regeneração neuronal com mais eficiência. Falando de parte de oncologia, parte oncológica, você vai ter ali dois receptores importantes que vão fazer essa integração com o sistema endocannabinoide. São os PPARs, tá? Os PPARs eles são extremamente responsáveis ali por produzir, por controlar, na verdade, essa indução de apoptose. Então ele vai promover a apoptose de células neoplásicas, principalmente, e você tem o VEGF, principalmente fazendo o bloqueio de angiogênese. Então a gente sabe que o crescimento de tumores, o crescimento de células cancerígenas, ele está muito relacionado principalmente a essa questão de angiogênese, que vai fazer a nutrição dessas células, desse tecido carcinogênico, tecido oncológico, tá? Então você fazendo o bloqueio dessa angiogênese, você impede que esse tecido ele seja nutrido,
né? E impedindo também, diminuindo esse processo de crescimento, diminuindo esse processo de espalhamento, né? De propagação de células carcinogênicas, tá? Ele também vai inibir a proliferação de células tumorais, vai ter ação anti-inflamatória e vai fazer principalmente a destruição também, a apoptose, mais uma vez, dessas células tumorais através da estimulação de células NK, que são aquelas células natural killers, né? Células de sinalização de processos de apoptose. Para a ortopedia, a gente tem aqui um receptor extremamente importante, que é o receptor CB2, que vai estar ali principalmente em ósseos, nos ossos e no periósteo. Ele vai fazer principalmente a ativação, a estimulação de osteoblastos e a inibição de osteoclastos, tá? Ou seja, ele vai fazer esse aceleramento, essa aceleração do processo de regeneração de tecido ósseo, tá? Então, geralmente uma fratura que demoraria às vezes semanas para se consolidar, muitas vezes com auxílio da cannabis medicinal para esse paciente, a gente consegue reduzir bastante esse tempo e acelerar. Também ele faz o controle extremamente efetivo desse controle inflamatório, principalmente a anandamida e 2-aracnodiglicirol, que são endocannabinoides, ou seja, são substâncias canabinoides produzidas pelo nosso organismo. Eles vão trabalhar principalmente fazendo a modulação da inflamação, tá? Fazendo a hidrólise ali de ácido araquidônico, ou seja, de um importante mecanismo de processo inflamatório, de hiperexcitabilidade, de hiperestimulação de processos inflamatórios, tá? Os receptores vaniloides, eles são receptores extremamente importantes nesse processo de nocicepção, tá? Então ele vai fazer ali a inibição desses receptores, impedindo a captação desses receptores vaniloides. Então ele impede basicamente esse impulso de dor importante, principalmente com envolvimento em dor aguda. A gente tem também os PPARs e as glicoproteínas 55 fazendo esse processo ali de neuroproteção para a gente evitar esses processos de hiperestimulação, ou seja, a proteção para a gente evitar que esse paciente que tem ali uma fratura ou passe por um procedimento ortopédico um pouco mais agressivo, impedindo que esse paciente tenha esse processo inflamatório, esse processo de hiperexcitabilidade, palavra difícil, hiperexcitabilidade neuronal e impedindo que esse processo de dor ele acaba se tornando crônico. Então, impede também esse processo de cronificação da dor. Para a dermatologia, a gente tem também a ativação de CB1 e CB2, são os receptores mais abrangentes que a gente tem no nosso organismo. Então, CB1 e CB2 eles estão presentes em bastante intensidade, em bastante número nos queratinócitos, no folículo piloso, nas glândulas sebáceas e sudoríparas, nos fibroblastos da derme e nas células miopteliais, ou seja, todo o tecido dermatológico, né, vai ter a presença desses dois tipos de receptores. E a anandamida ela vai atuar em receptor CB1 e CB2, reduzindo o crescimento desses queratinócitos, vai induzir a apoptose dessas células através da estimulação dos receptores CB1 e dos receptores vaniloides também do tipo 1. Tá? O sistema endocannabinoide ele vai ser responsável por essa parte de dermatologia, reduzindo a espessura e principalmente uma coisa bem interessante que é diminuindo essa infiltração de mastócitos, tá? O que isso vai trazer de benefício para o nosso paciente? Então, quem trabalha com dermatologia sabe que os mastócitos eles são células responsáveis por esse processo inflamatório e a degranulação desses mastócitos, além de liberar outros mecanismos algiogênicos extremamente importantes, que vai aumentar esse processo de inflamação, a gente chama de wind-up, né, que é esse processo de retroalimentação de um processo inflamatório, você vai ter também a liberação de um mecanismo extremamente importante, principalmente quando a gente fala de prurido, de coceira, que é a histamina. Então esse mastócito ele vai se degranular e vai fazer a liberação da histamina, que vai aumentar muito o prurido desse paciente. Então é aquele paciente que está com a pele bem avermelhada, que está se coçando pra caramba, por grande presença de mastócitos degranulados ali nessa região cutânea. Então a cannabis ela vai fazer esse processo de defesa, né, para a infiltração desses mastócitos e vai diminuir também esse processo de inflamação e esse processo excessivo de regeneração da pele, que faz com que a espessura da pele acabe aumentando. Então aquele paciente que tem aquela pele seca, aquela pele extremamente grossa, né, que chega a rachar, então o sistema endocannabinoide ele vai atuar com bastante intensidade, diminuindo esse processo, diminuindo essa espessura da pele e esse processo inflamatório.
Para sistema endócrino, a gente tem ali também os PPARs que vão regular a homeostase da glicose, tá? Ou seja, ele vai liberar ou inibir, né, essa regulação de substâncias ali que vão fazer a gliconeogênese, né, a degradação de glicose, a recaptação de glicose também, vai auxiliar, né, nesse controle de oxidação de lipídios, de ácidos graxos. A glicoproteína 119 vai fazer a regulação dessa secreção de hormônios, principalmente leptina, incretina, secretina também, ali no estômago, vai fazer o controle de apetite, vai fazer o controle dessa proliferação de células betas no pâncreas, vai fazer citoproteção, ou seja, ela vai fazer esse processo, assim como a gente conversou, né, nesse processo de comunicação neuronal, na parte neurológica, ela vai fazer isso também na parte endócrina, ou seja, ela vai fazer a abertura e fechamento de mecanismos de liberações de substâncias, de hormônios, e vai fazer a regulação desse sistema endócrino do paciente. Outros sistemas também que vão receber uma atuação extremamente importante desse sistema endocannabinoide é o sistema cardiovascular, né, onde a cannabis ela vai fazer o vasorrelaxamento, vai reduzir espécies reativas em oxigênio dos cardiomiócitos, ou seja, aqueles pacientes que têm principalmente doenças valvares importantes, aonde você tem uma oxidação de células desses cardiomiócitos, de células nesses cordões ali que vão fazer, que formam, né, as válvulas cardíacas, você impede principalmente essa degeneração, essa degranulação precoce dessas válvulas cardíacas. Você vai fazer a inibição de canais de sódio, tudo isso para poder fazer essa cardioproteção importante para esse paciente. Falando nessa interação cardiorrenal, ele vai fazer também, o sistema endocannabinoide vai fazer a regulação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, vai fazer a produção, diminuir a produção de óxido nítrico, né, ou aumentar a produção de óxido nítrico, fazendo a vasodilatação desse paciente, consequentemente fazendo a melhora de perfusão renal, que é uma consequência extremamente agressiva desse paciente que é cardiopata, é que ele faz muita vasoconstrição, principalmente na periferia, e um órgão que sofre bastante com isso é realmente o rim, né, que recebe menos perfusão e é aquele paciente que acaba se tornando um paciente nefropata, mas com base na sua patologia, doenças cardiovasculares. No trato gastrointestinal, então a gente vai ter ali uma série de fitocannabinoides que vai fazer a sua ação anti-inflamatória, assim como o receptor CB1 e CB2 também. No sistema imune, a gente vai ter assim esse auxílio na comunicação celular, modulação de apoptose de linfócitos tipo T e tipo B, produção de citocinas inflamatórias, inibição de AMP cíclico, que está responsável também por essa regulação dessa função, dessa sinalização de sistema imune, vai modular a função dos T-helpers, enfim, então você tem uma série de fatores importantes em que o sistema endocannabinoide ele vai auxiliar nessa regulação. Então, como a gente pode ver, o sistema endocannabinoide ele está envolvido com uma série de organismos, uma série de sistemas do nosso organismo. Então, é muito importante que você, como clínico geral, que você, como especialista, você entenda esse processo, essa interação com o sistema endocannabinoide, com o que está acontecendo com o teu paciente, para que você possa identificar e indicar, principalmente com base nisso tudo que a gente conversou, pro teu paciente, né, conversar com o tutor sobre como que a cannabis é importante, como que a cannabis vai auxiliar. É lógico, a cannabis ela não vai substituir o tratamento convencional de maneira alguma, tá? Não é o objetivo da cannabis tirar todas as medicações que vai ser introduzida pelo especialista para esse paciente e ele ficar só com a cannabis, mas ela vai potencializar a partir do momento que ela vai regular esse paciente, ela vai trabalhar em cima da homeostase desse paciente, então ela vai auxiliar no tratamento. Então ela é uma medicação realmente integrativa, tá? Ela vai se integrar com o tratamento convencional. Então não é porque você vai indicar o teu paciente para outro colega que indica cannabis, que trabalha com cannabis, que você vai deixar de utilizar o seu tratamento. Pelo contrário, na verdade o seu tratamento ele vai se tornar ainda mais efetivo com a cannabis medicinal. Então eu espero que vocês entendam, tenham entendido bem, espero que vocês tenham curtido, gostado. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, eu estou sempre disponível ali, sempre
aberto às discussões, sempre querendo ajudar os colegas da melhor forma possível, certo? Então, fiquem todos bem e tchau!